Deus não desiste de você. Ele te protege, te guarda e está sempre do teu lado. Vem comigo receber a bênção de Deus para caminhar sem medo de nada que anda na terra. Lendo e ouvindo a Bíblia diariamente. Deus guarde e abençoe os que vivem na solidão. A solidão deixa a pessoa vulnerável a qualquer maldade que anda na terra. Evite ficar sozinho e se apegue mais com a palavra de Deus. Com Deus do seu lado, nada vai fazer você ficar de mau humor e triste. Vem comigo afastar esse mal que destrói muita gente na terra. Deus ouve e te enche de paz, graça e vitória. Já agradeceu a Deus hoje? E qual sentido vai dar para a sua vida? Já sabe que 2022 tem para você? Leia a Bíblia e se relacione mais com Deus. Sem Ele o ser humano não é nada. Vem comigo se preparar para grandes surpresas que vêm com 2022. É hora de se vestir da proteção de Deus e se preparar para o que vem no ano de 2022. Vem comigo ficar mais perto de Deus. Porque o ser humano sem Deus não vale nada. Lendo e ouvindo a Bíblia, no meu canal. Já são 156 dias de muita bênção para te proteger e te dar vitória. Não se iluda por coisas fáceis que aparecem na sua vida. Acredite. O que os olhos veem, o coração não sente, isso não tem valor. A tua graça logo vai vir das mãos de Deus, para encher teus dias de alegria. Deus criou duas espécies de ser humano na terra, o homem e a mulher. O que manifestar-se depois disso, é criação do diabo. Vem comigo, afastar da tua vida os perigos dos ímpios, da inveja, do mal, da cobiça, da falsidade, querendo o teu fracasso, tua derrota. Mas na nossa frente tem Deus para te encher de saúde, forças, garra e determinação. Desperte a mente e sua fé, lendo e ouvindo a Bíblia diariamente. Para ter saúde é uma grande bênção para todos. E afastar o diabo do teu caminho. Deus fará isso e muito mais. Vem receber proteção, saúde, prosperidade, paz, graça e força do Deus vivo. Ele está entre nós para destruir o inimigo e todo o mal que vem atrapalhar sua vida e de sua família. Lendo ouvindo a Bíblia, aqui no canal do Pastor Reginaldo Silva. Já chegamos a 156 dias. Com fé, Deus vai afastar de tua vida toda a maldade e fará que teus caminhos sejam de grande bênção com amor, paz, graça e vitória. Não desperdice os dias que você recebe de Deus. Pois, é dele que a vida é feita. Faça valer cada dia que você recebe dele. Hoje vamos ler e ouvir com você. Isaías 4, 5, 6 e 7. Isaías 7, 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. 2. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. 3. E será que aquele que for deixado em Sião, e ficar em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com espírito de justiça, e com espírito de ardor. 5. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembléias, uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo, flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. 6. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías 5, 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. 2. E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. 4. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. 5. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. 6. E a tornarei em deserto,
Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuvas sobre ela. 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. 9. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. 10. E 10 giras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. 11. Ai dos que se levantam pela manhã, que seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. 12. E há paz e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. 13. Portanto meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. 14. Portanto o inferno grandemente se alagou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. 15. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. 16. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, Deus, o Santo, será santificado em justiça. 17. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. 18. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. 19. E dizem, avie-se, e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. 20. Ai dos que ao mal chamam o bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. 23. Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. 24. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. 25. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo, no meio das ruas. Contudo isto não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. 26. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eles que virão apressurada e ligeiramente. 27. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. 28. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados, os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. 29. O seu rugido será como do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. 30. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, então olharão para a terra, e eles que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Isaías 6. 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. 3. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. 7. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse ele: Vai, e disse a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. 10. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. 11. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. 12. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. 13. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Isaías 7. 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. 2. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu seu coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. 3. Então disse o Senhor a Isaías: Agora, de teu filho Sear-Jazube, sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. 4. E dize-lhe: Acautela-te, e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor de ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. 5. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim, e com o filho de Remalias, dizendo: 6. Vamos subir contra Judá, e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. 7. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. 8. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, e deixará de ser povo. 9. Entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não haveis de permanecer. 10. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: 11. Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. 12. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. 13. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. 14. Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. 15. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, de que te enfadas, será desamparada dos seus 2 reis. 17. Porém o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. 18. Porque há de acontecer que naquele dia souberá o Senhor as moscas, que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Síria. 19. E todas elas virão, e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os arbustos. 20. Naquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria,
a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. 21. E sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. 22. E acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, e manteiga mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. 23. Sucederá também naquele dia que todo lugar, em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para as sarças e para os espinheiros. 24. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. 25. E quanto a todos os montes, que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás por causa do temor das sarças e dos espinheiros, porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Não deixe de se inscrever no canal, para receber a bênção de Deus toda semana com força, poder e graça para encher tua vida. Vem comigo se relacionar com Deus. Fazendo parte do canal que cresce diariamente para a honra e graça do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz e vitória.